Graça e paz a todos, meus amados irmãos, meus queridos amigos. Deus abençoe a todos aí pela paciência, por estar conosco aí em mais essa tarde, mais esse encontro aqui. Todos sabem, né, da vontade que nós temos aqui de poder estar contribuindo de alguma forma com o desenvolvimento espiritual de todos vocês e estarmos juntos de alguma forma, podendo aprender, né, e estamos compartilhando o Evangelho. E também temos a preocupação, claro, muitos de nós saíram da congregação cristã e alguns assuntos que necessitam ser enfrentados, abordados, que possa, de alguma forma, ajudar os irmãos que ainda estão, de uma forma, nas trevas, né, com os olhos espirituais fechados e não compreendem, porque também não foi ensinado a questão da história de como surgiu a congregação cristã, de como era o trabalho do irmão Luiz Franciscon, e Deus deu o privilégio de, né, me conectar aí com o irmão Itamar, graças ao bom Deus e misericordioso, que apareceu aí de uma forma inesperada, e aí, conversando com ele, surgiu, né, esse desejo de convidá-lo para participar. Ele aceitou de pronto, então trouxemos ele para estar conosco aqui neste primeiro encontro de muitos que nós vamos fazer para tentar trazer o máximo de clareza possível a respeito da história. Vou chamar agora o irmão Itamar para ele se apresentar aqui para vocês. Irmão Itamar, a paz de Deus, graça e paz, Deus abençoe por estar conosco aí. A galera está aqui ansiosa, né? Irmã Denise, Ana Mega, irmã Henrique, Marco, Andolfo, Livacir, regenerados em Cristo, irmão Lisomar, que sempre está aqui conosco. E é um prazer, uma satisfação enorme. Estava falando para eles, né, do privilégio que Deus deu, esse encontro inesperado entre nós dois, porque eu confesso que quando eu comecei a conhecer de fato o Evangelho, à medida que eu evoluí no estudo das Sagradas Escrituras, pairou uma dúvida, né? A origem da congregação, essa história que parecia que não tinha um fundo, como surgiu, porque a forma que é nos passado para todos os membros que participaram da congregação, os que estão e para alguns que participaram anteriormente, de uma forma mística, né? Muitos de nós têm essa concepção de a congregação ser de fato a obra de Deus, graça, ter todos esses atributos de Jesus Cristo. Então, quando a gente vai se desligar, é inevitável a gente pensar, eu estou traindo Deus ou Jesus Cristo se eu virar as costas para a congregação? É inevitável a gente ter esses pensamentos. Foi isso que me levou a querer conhecer o que é a congregação, como surgiu, por que ela tem essa mística desse poder de ser Deus na terra, né? É o próprio templo, de fato, é Deus cravado na terra, que se você sair, você está virando as costas para Deus, para Jesus, e toda sorte de maldição é lançada contra você, né? E aí eu comecei a pesquisar a respeito da história da congregação. E aí eu tive a felicidade de encontrar o seu material, né? A sua entrevista que você concedeu no podcast do irmão Bruno, né, no canal Fora da Caixa, que me ajudou muito, me trouxe muito lucidez a respeito desses fatos, tendo em vista que eu também estou morando nos Estados Unidos agora, né? E isso me fez abrir mais os horizontes, porque é uma história que não é contada aqui, né? Os irmãos que estão nos Estados Unidos não têm nem ideia que existe a igreja do irmão Luiz Francisco aqui, só para você ter noção. Aqui eu já congreguei em Orlando, já congreguei em Jacksonville, na inauguração da igreja de lá, já congreguei em Sarasota, já congreguei em Tampa, que eu moro aqui na Flórida, né? E Miami também, e nunca houve sequer mencionar essa questão dessa igreja do irmão Luiz Francisco. E o Luiz Francisco só foi mencionado na inauguração da igreja de Jacksonville. Foi quando o irmão veio para aquela história dos valdenses, né? Ele trouxe ali essa questão dos valdenses que Deus há de permitir que nós vamos trabalhar ainda esse tema aí mais adiante. Quero também dizer a todos que esses encontros, o irmão Itamar se dispôs a fazê-los semanalmente, de acordo com a disponibilidade do tempo dele. Então, a gente vai ver
conforme o tempo dele, a gente vai tentar fazer nas segundas, até que todas as dúvidas e toda a história obscura vai ser trazido às claras. E eu fiz essa introdução porque eu preciso saber do irmão Itamar. O irmão, como foi que surgiu essa questão de pesquisar também a respeito da congregação cristã? E, irmão, por favor, se apresente e fique à vontade. Querido irmão, a paz e graça, no amor de Jesus Cristo. Então, tudo começou, na verdade, através de um sonho. Eu tive um sonho no ano de 2000, e nesse sonho eu sonhei que eu estava na congregação cristã, isso na Argentina, e uma voz falou comigo para mim atravessar a rua, sair de dentro da igreja, atravessar a rua e passar do outro lado. Quando eu saí de frente com a congregação, existia uma outra igreja chamada Assembleia Cristã. E aquilo, a voz falou comigo, ali também é minha obra. E eu fiquei curioso com aquilo, porque até então, eu, como sou nascido e criado na congregação, o que nós aprendemos lá, que ali é o caminho, que ali é a graça, que não existe outro caminho além da lei. E tive aquele susto naquele sonho. E no outro dia, como o ancião morava perto da minha casa, eu fui na casa dele, fui relatar para ele sobre o sonho. E aí, para minha surpresa, ele falou, pois olha, essa foi a primeira igreja que o irmão Francisco fundou na Argentina. Você sonhou com a primeira igreja. Então, você deveria estudar, você deveria pesquisar e você deveria escrever sobre ela. E ele falou para mim, eu vou passar uns contatos para você e você vai começar, então, a estudar e pesquisar. Então, através do ancião irmão Pari de Paula Quadros, de Ponta Grossa, já é de saudosa memória, através dele começou as minhas pesquisas. Ele tem um acervo muito grande que hoje pertence ao genro dele, um acervo fantástico. Então, eu tive acesso ao acervo dele. Fora o acervo dele, ele me fez uma ponte entre o irmão, um ancião do Uruguai, Pablo Medina, que hoje é um dos anciãos mais velhos do mundo. É o irmão Pablo Medina, na cidade de Paysandú, no Uruguai. E, através dessas amizades, eu comecei a pesquisar. E lá se vão mais de 20 anos de pesquisa e pude ter vários documentos em mãos, pude ter acesso a alguns documentos que estão no Brás, as cartas de missionário do Mão Franciscon, passaporte. Então, e com isso também eu consegui, lá nos Estados Unidos, uma autorização. Porque, assim, aqui para nós a história é nova, entre aspas. Quase não se conhece, é novidade. Porém, nos Estados Unidos, nas igrejas que tiveram origem no Mão Franciscon, eles publicaram alguns livros. E eu tenho, então, esses livros. E eu consegui com eles, existe uma convenção internacional das Assembleias Cristãs, que ela é detentora dos direitos autorais desses livros. E ela me outorgou o direito, não sei se você está vendo aqui. Sim. Consegue ver? Vamos ver. Deixa eu... Aí. Então, aqui eu tenho uma carta que eu recebi dos Estados Unidos, da Convenção Internacional das Assembleias Cristãs, me dando o direito de tradução dos livros. E, mediante isso, então, eu comecei a tradução. Nós temos aqui, esse aqui, fala bastante sobre a história, e tem um mais completo aqui, que quando a igreja nos Estados Unidos completou 50 anos, na verdade, não a igreja em si, mas a primeira reunião, que a primeira convenção foi no ano de 27. Então, em comemoração aos 50 anos da convenção, eles lançaram esse livro. É um livro bem grosso. E aqui nós temos diversas imagens, fotos. É muito bacana. Uma outra vez nós vamos falar, então, desse material aqui. Vai muito tempo, então vamos... E fora isso, tem a biografia do irmão Francisco em italiano, e aí vai. Tem fartos materiais. No Brasil, que era desconhecido, mas tem um farto material aí para fora, que, na verdade, eu acabei traduzindo esses documentos. Através de pesquisas, fui fazendo as pesquisas e fui traduzindo os documentos. Então, eu transcrevo a história com base de documentos e com base no que já foi escrito.
Eu não faço nada de achismo, não fico colocando palavras minhas, porque existem certos autores que colocam palavras dele, o achismo deles, esquece que existem vários N documentos que conseguem provar a história. Então, mas é isso. Vamos. Fica aí, de repente, se quer fazer algumas perguntas, eu vou respondendo. Bom, ó o Brunão aí, Deus abençoe o Brunão por estar conosco. Foi através do canal do Bruno que eu consegui achar o irmão Itamar, e a vó Mari está por aí também, Silvinho, minha mãe, Dona Lenice. Bom, vamos lá, gente. Eu creio que eu acho que tudo parte da santa revelação, porque eu acho que como que foi a origem do irmão Luiz Francisco começar a buscar por uma identidade com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe responder essa pergunta? Então, aí está um fato interessante, e foi feito um misticismo em volta do irmão Franciscão, e na verdade até criaram uma imagem no Franciscão que não condiz com a verdade e com a realidade dos fatos, e nem com a realidade dele, né? Por exemplo, Deus fala com ele sobre o batismo. Deus não revela doutrina para ele, Deus não revela uma igreja para ele. Entanto que ele vai para a Hungria. Na Hungria ele vai trabalhar lá e servir o exército. Ele aprende o ofício de mosaísta lá na Hungria, e ele vem para os Estados Unidos para ganhar vida. Ele vai para os Estados Unidos para ganhar vida. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele nem era esperado pelo irmão dele lá. O irmão dele tinha ido antes dele, Oswaldo Francisco. E ele vai para ganhar vida. Só que quando ele chega nos Estados Unidos, por meio do evangelista Michel Nardi, ele é evangelizado, ele começa a conhecer o evangelho, e ele aceita a fé em Jesus Cristo. Ele deixa bem claro isso. Nós temos aqui, ó, esse livrinho aqui, que na verdade são 2 cartas dele, que foi colocado dentro desse livrinho, e não tinha título a carta que ele fez. Depois eles então, colocaram diversos títulos, né? Quando anunciaram o evangelho para ele, então anunciaram só Jesus Cristo, não tentaram levar ele para uma igreja. Não, foi anunciado Jesus Cristo para ele, e ele creu, e ele mesmo fala que... Quer ver? Vamos ver. Só um instantinho aqui. Com as palavras dele, o que ele vai dizer? Quando ele chega nos Estados Unidos, agora aqui são as palavras do irmão Francisco. No mesmo ano que ouvi o evangelho por meio da pregação do irmão Miguel Nardi, em dezembro de 1891, tive do Senhor a compreensão do novo nascimento. E aí alguém confunde o novo nascimento com o batismo. O novo nascimento é você crer em Jesus Cristo. Então, o Francisco, ele teve o novo nascimento quando ele escuta a proclamação do evangelho na boca do irmão Michel Nardi, em 1891. E aqui, você veja que aqui foi em 1900 e... Só um pouquinho. Foram muitos anos depois ele escreveu isso aqui. Não foi uma coisa lá do comecinho. Ele escreveu essa carta aqui no ano de 1942. Você veja que a conversão dele foi em 1891, e ele não esquece da sua conversão e do seu novo nascimento, né? Quando ele abraça a fé em Jesus Cristo, que foi lá em 1891. Então, ele não está falando ali do batismo, ele não está falando de revelação, ele está falando que ele abraça a fé em Jesus Cristo. Dali, juntamente com algumas famílias, eles organizam a primeira igreja presbiteriana italiana de Chicago. Essa presbiteriana tem uns fatos bem interessantes dela, que depois nós podemos abordar e falar sobre a presbiteriana. Ele participou dessa criação dessa igreja presbiteriana, então. Essa presbiteriana é muito interessante porque ela tem um envolvimento com maçonaria, ela é meio que financiada pela maçonaria, a fundação dela. Então é uma coisa que vale a pena nós se aprofundar nela, mas vamos deixar para outro dia. Deixa para mais. Vamos entrar nesse campo? Sim. O Francisco não teve nada a ver com isso, mas é importante frisar sobre essa parte vamos dizer, ali que eles ajudaram nessa fundação, né? E
O irmão Frascon, ele é um membro fundador dessa igreja, né, da Igreja Presbiteriana Italiana de Chicago. E vem um pastor da Itália, exclusivamente para cuidar deles ali em Chicago. E interessante que ele era feliz, ele foi eleito lá, e era interessante que ele foi diácono, e ele foi eleito para diácono para vários tempos. Não é como hoje, que você coloca um diácono e ele fica perpétuo. Não. Naquela época, você colocava um diácono e, de tempos em tempo, você era reeleito ou você cumpria o seu mandato e deixava de ser diácono. Ele foi eleito diácono por vários períodos. E você sabe me Então, dizer que quando ele participou da criação dessa igreja presbiteriana, ele já tinha crido em Jesus. E o batismo dele com relação a essa igreja? Então, ele era católico, vale ressaltar isso aí. Ele era católico, ele se converte a Jesus Cristo. E qual é o passo da presbiteriana tradicional para você ser membro dela? Ela aceita o mesmo batismo da Igreja Católica, porque ela faz o batismo por aspersão também. Então, como ela faz o batismo por aspersão, ela aceita o batismo da Igreja Católica. Então, o irmão Frascon, com o batismo de criança dele. Ele não foi rebatizado na presbiteriana. E está em atas, está em documentos que falam que ele foi recebido na Igreja Presbiteriana pela Santa Comunhão. O que vem ser a Santa Comunhão? Para nós, é a Santa Ceia. No dia que ele tomou a Santa Ceia, foi o dia que foi feito a ata, que ele foi aceito como membro da Igreja Presbiteriana. Então, ele não foi recebido pelo batismo presbiteriano, mas sim pela Santa Ceia. Através da Santa Ceia, ele foi admitido como membro lá nessa presbiteriana. E aí, quando Deus... Vamos pular a história, porque é muito comprida. Então, quando chega, de fato, para ele batizar por imersão, ele está na cidade... Essa parte aí, só para mim fazer uma pergunta, assim, para ficar claro, né, para as pessoas. Então, ele estava participando da presbiteriana, não tinha sido rebatizado, a presbiteriana aceita ele na comunhão a partir de uma Santa Ceia, o batismo dele por aspersão era o mesmo, então tá tudo ok, participa do corpo da igreja. Aí vem o mistério da congregação, né? Porque essa parte é a parte mais importante que é o místico de tudo, né? A revelação que veio para o irmão Luiz Franciscon foi uma revelação assim: vai para o Brasil, planta uma igreja no Brás com o nome Congregação Cristã. Ou a revelação foi simplesmente a questão que ele viu que o batismo necessitaria ser por imersão? Então, até nós chegar nesse período aí, acontecem muitas coisas antes que precisa ser falado. Sim. Por exemplo, quando ele está em Cincinnati, ele está trabalhando e ele entende que ele precisa ser... Aliás, ele está em outro lugar, perdão, Cincinnati foi quando ele... É isso mesmo. Vou ler aqui para você, quando ele fala do batismo dele. Foi no ano de 1894. No princípio do ano de 1894, encontrando-me em Cincinnati, em Ohio, né? Em serviço material, aconteceu que, estando uma noite de joelho no meu quarto, lendo o capítulo 2 da carta aos Colossenses, ao chegar ao verso 12, ouvi uma voz que repetiu por 2 vezes: tu não obedecesse a esse meu mandamento. Então respondi: Senhor, jamais alguém me falou nesse assunto. No livreto atualizado, que hoje não existe mais, mas no atualizado, no mais atualizado, essa parte que eu estou falando aqui, ele está na página 35. Então, foi no ano de 1894, ele tem uma experiência com Deus sobre o batismo. No ano de 1894. Mas levou 9 anos até ele batizar por imersão. Dessa revelação que ele teve. Então, ele não teve uma revelação da doutrina, e sim de batizar por imersão, de acordo com as Escrituras Sagradas. Na mesma noite, ele escreve para o pastor, ele escreve para o irmão que evangelizou ele. O pastor falou: não, nós não vamos mudar nada, fica do jeito que está, não mudamos nada. Já o irmão que evangelizou ele falou: olha, se o teu desejo do teu coração é batizar por imersão, batize. Foi o conselho
que o irmão Michel Nardi deu para ele. E aí, quando foi um dia, ele estava trabalhando novamente e estava com um companheiro que era diácono, trabalhando com ele. E ele falou para esse irmão, olha, eu preciso batizar por imersão, e explicou toda a história para ele. O irmão, de imediato, não quis dar bola para ele, mas logo em seguir, esse irmão aceitou aquela mensagem do batismo e foi procurar uma igreja lá nos Estados Unidos para batizar por imersão. E aí ele encontra a Igreja dos Irmãos. Essa Igreja dos Irmãos, ela tende por diversos nomes. Igreja dos Irmãos, Casa de Oração, Assembleia Cristã, Assembleia dos Irmãos. Cada país ela tem um nome diferente. E quando eles têm contato com essa igreja, que o irmão o José Beretta, ele encontra essa igreja usava véu, saudava com ósculo, sentava separado, era ancião, não tinha dízimo. Então ele encontra esse grupo e lá ele é batizado. Então eles não tiveram a revelação do que hoje se entende por doutrina. Ele não teve, já estava prontinha, já tinha lá na Igreja dos Irmãos. E eles têm contato com esse grupo, ele batiza lá, só batiza somente. Congregou, por certo, teve diversas conversas, porque não é você chegar numa igreja e já batizar. Por certo, ele teve ali um contato com eles para poder batizar. Porque se você tiver um contato com esse grupo de irmãos, você vai ver que não é tão simples se você chegar e você querer se filiar a eles. Tem tudo uma preparação para daí eles se batizarem lá. É bastante bacana. Me perdoa ficar te interrompendo, mas eu creio que é a curiosidade de muitos. Até essa época, foi 9 anos, né, que ele teve essa conversa com Deus, que ele deveria batizar, e aí até ele, de fato, se batizar por imersão. Existia outras, sem ser essa igreja dos irmãos, que tem nomes distintos, né? Assembleia Cristã, em cada local tem um nome distinto. Mas existia outras denominações que batizavam por imersão? Sim, tinha a Igreja Batista, a Anabatista. Nessa época já existia várias igrejas que batizavam por imersão. Então, vou resumir, né? Porque é muita coisa. Então, vamos, para mim poder chegar onde você fez a pergunta. Mas eu não posso pular algumas coisas, eu tenho que realmente falar. A presbiteriana, nessa época, ela estava enfrentando diversas dificuldades. O salário do pastor era muito alto, ele já era mandado, era pouco, era pobre, não estava vencendo pagar o salário do pastor. Então, o irmão Frascon já estava meio desgostoso sobre isso, e tinha mais algumas coisinhas assim que estava trazendo um desconforto para ele na presbiteriana. Quando ele tem esse contato com o irmão Beretta, o Beretta batiza ele, interessante que o irmão Beretta era diácono e era solteiro. O Beretta nunca casou e era diácono. Morreu como diácono na Assembleia Cristã da cidade de Siracusa, ali perto de Nova York. Então, interessante também que o irmão Frascon foi batizado somente em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o batismo do irmão Frascon. Não foi batizado como hoje nós, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, foi somente em nome da Trindade. Também uma coisa bastante interessante, porque você prega que o batismo não é válido porque batizou só em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não batizou em nome de Jesus. Isso é pregado lá por ele. Mas o próprio Francisco batizou somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É bastante interessante isso. Bom, o irmão Francisco, acontece, o batismo dele foi no ano de 1903. Quando ele batiza, o pastor está na Itália. Quando o pastor volta da Itália, ele acaba pedindo um pouquinho de tempo para o pastor antes da pregação, que ele tinha um recado para passar para a igreja. Estou resumindo bastante para não ficar cansativo, né? Quando o pastor dá a oportunidade do irmão Frascon falar à igreja, o irmão Frascon pergunta se ele tem alguma coisa contra ele, se ele fez alguma coisa que desagradou a igreja. E todos relatam que não, que todos estão em paz com ele, que nada ele tem desagradado a igreja. Então ele fala, olha, eu
Então, entrego nessas alturas, ele já era ancião na presbiteriana. E vem a ser o presbítero, né? Então, ele entregou, ele era secretário também, ele entregou o cargo de secretário, ele entregou o ministério de ancião e foi servir a Deus nas casas, em pequenos grupos. Anteriormente, o grupo do Bereta já tinha se desligado da presbiteriana, porque o grupo do Bereta não queria ficar fixo numa igreja. O grupo do Bereta entendia que a obra de Deus não era somente um lugar, então eles gostavam de congregar em vários lugares. Quando o pastor tentou seduzir eles, falava, vocês têm que membrar, ficar na presbiteriana, o grupo do Bereta se desliga, porque eles não aceitavam ficar fixo num lugar. Então o grupo do Bereta, ele sai antes do grupo do irmão Franciscon. E o grupo do irmão Franciscon sai da presbiteriana por causa do batismo. E aí, então, se juntam esses dois grupos. Inicialmente, uma igreja sem nome. Eles eram chamados de Igreja dos Toscanos, igreja italiana. Também atendia pelo nome de missão. Eles tinham a missão de levar a palavra de Deus. Não tinha placa. Só que ocorre uma coisa triste. Como dizer, como o irmão Francisco não tinha uma formação teológica, ele não tinha um entendimento ali, ele é recém-convertido. Vamos dizer, já fazia 10 anos, mas ainda não tinha alcançado a luz em algumas coisas. Ele achava, numa das viagens que ele foi para a Itália, quando ele voltou, ele achava que tinha que guardar o domingo. E ele quis impor o domingo na igreja como se fosse o sábado aí para os sabatistas, né? Então ele queria santificar o domingo. E aí ele encontrou uma resistência na igreja. A igreja não aceitou a guarda do domingo. E ele ficou descontente, ele se desliga do grupo. Ele até usa que Deus fez ele se afastar do grupo, mas é forte dizer que Deus fez ele se afastar do grupo, visto que era uma coisa errada que ele estava fazendo. Querer impor o domingo, né? Como um dia santo. E ali o grupo não quis saber, ele se afasta do grupo, há uma divisão ali, então, sobre a parte, isso foi em 1904, sobre, então, a parte do dia do Senhor. Se santificava o domingo ao Senhor. Com o passar do tempo, o irmão Bereta, teve também o irmão Pietro Mecconi, chegou no irmão Franciscon e falou para ele, olha, irmão Franciscon, você tem que entender que nós temos que ser santo todos os dias. Mas não os dias devem ser santos, mas nós se santificar cada dia. E nós vamos fazer diferença de dia. Aí o irmão Franciscon, ele abre a mente e ele compreende que ele estava errado, ele volta atrás e aí ele deixa essa história do domingo de lado. Então é bonito a humildade do irmão Franciscon, né? Ele voltar atrás. Mas nessas alturas já estava acontecendo um grande avivamento nos Estados Unidos, chamado lá lá da Rua Azusa, que você deve saber sobre a história da Rua Azusa. Então explode essa parte do batismo do Espírito Santo, né? Então, nessa explosão, ele está passando numa rua em Chicago com um dos seus filhos e ele escuta lá um pregador pregando que Cristo batiza com o Espírito Santo. E ele para num culto ao ar livre lá em Chicago e ele fica escutando o culto, então, no ar livre, e o pastor pregando que Jesus batizava com o Espírito Santo. E ele mostra, mas o que é esse batismo com o Espírito Santo? Eu quero ver, eu quero sentir o que é isso de perto. E o pastor deu um endereço lá onde aconteciam as reuniões, né? E o irmão Francisco vai até essas reuniões e quando chega lá, ele mesmo fala. E quando ele chega lá, Deus fala com ele. Que aquele movimento ali, isso aí está relatado na página... Na página 38 desse livretinho aqui. Então, ele fala que ele sente que aquela parte de falar em línguas estranhas é uma coisa que é por Deus, que ali é a obra de Deus. E ele está nada congregando num grupo que, nessas alturas, se dominava Missão da Fé Apostólica. Era uma ramificação da Igreja Batista. Como a Igreja Batista não creu na evidência de falar em novas línguas, um grupo da Batista saiu, então, em Chicago, e funda lá, então, esse grupo, Missão da Fé Apostólica.
E o Franciscon, ele tem contato com esse grupo, e lá, através desse grupo, ele é batizado com o Espírito Santo. Então, teoricamente, para os irmãos da congregação, deixa eu ele levantar uma questão, irmão como eles Itamar. gostam de... O irmão Luiz Francisco, ele não tinha problema de congregar com outros irmãos. Ele se sentia livre. Não, de maneira alguma. De maneira alguma, tanto que eu vou ler um pouquinho aqui da página 38. É a carta dele, onde ele está dizendo: em fins de abril de 1907, o Senhor me fez me encontrar com um irmão americano, um dos primeiros a receber a promessa do Espírito Santo em Los Angeles. Aqui ele está falando da Rua Azusa. No ano de 1906. E por meio dele soube que na W North Ave, 943, havia uma missão que anunciava a promessa do Espírito Santo. E que o próprio pastor, William Duran, havia recebido. Na primeira semana, eu frequentei sozinho aquele serviço. E o Senhor confirmou que aquela era a sua obra. No domingo seguinte, acompanhou o resto do grupo. Então, ele deixa bem claro que ali é um outro grupo, e ele deixa bem claro que ali também era a obra de Deus. E ele sente o operar de Deus através daquelas pessoas. Então o que dá a impressão... O que dá a impressão nesse relato aí, quando ele fala assim, Deus falou que ali é a minha obra, mas o que é a obra de Deus é o derramamento do Espírito, não é isso? Não seria isso? Isso. Justamente. Não seria então, uma igreja? É a igreja. Aí é um passo interessante, porque... Eu posso interpretar assim, eu leio muito essa mensagem. Acaba sendo interessante esse encontro do pastor, o irmão William, com o irmão Franciscon, porque ali que o irmão Franciscon começa a receber, então, a sua formação teológica. Qual era o pensamento do pastor William Duran? Que a salvação, ela estava em Cristo e nos méritos de Cristo, porque nós não tínhamos esses méritos. Era somente pela graça. Então, o irmão Franciscon herdou do irmão William Duran essa parte de achar que a salvação, e corretamente, biblicamente, né, que a salvação está em Cristo, nos méritos de Cristo, segundo o seu sacrifício na cruz, sobre o seu vitupério, na cruz. Então, não por nossos méritos, não adianta, nós vamos fazer tudo, e nós não vamos pagar o bem que Cristo fez por nós na cruz. Nós não temos como pagar essa mercê. Foi um preço muito alto. Então, achar que nós vamos fazer tudo bonitinho, como a gente testemunhava lá, se eu for firme e fiel. Ninguém é firme e ninguém é fiel para começar a conversa, porque sempre nós temos as nossas falhas, nós somos um ser humano, né? Então, é nos méritos de Cristo. Porque se for dizer que nós somos firme e fiel até o último dia, nunca vamos alcançar a perfeição. Alcança em Cristo, né? Deixa eu então fazer uma pergunta. Perdão, né? Primeiro quero apresentar aqui o irmão William Paz. Bem-vindo, irmão William. O irmão muito William, quem não conhece ele já foi participante da congregação cristã, já foi ancião, cooperador na congregação cristã, e ele também teve participação, né, na composição do livro, né, do irmão Itamar. É isso, irmão William? Sim, saudações a todos. É uma honra estar aqui com vocês. O convite dos irmãos foi muito agradável, e eu tive o prazer, né, de participar da revisão do livro. O irmão Itamar, somos amigos, e ele fazendo a edição, antes de publicar, acho que até não lançou ainda, né, nós conversamos a respeito de fazer a paginação, a revisão mesmo, a parte da gramatical ali, das palavras, dos textos, né, e alguma coisa assim que nós combinamos juntos, né, de trocamos informações a respeito de alguma coisa que a gente também sabe da história, e foi uma grande honra, foi um grande prazer participar ali. Fizemos a revisão e tal, e vai ser uma obra maravilhosa, que vai instruir bastante, aqueles que tiverem, assim, interesse, vamos dizer assim, de conhecer a verdade sobre esse assunto, aprofundar um pouquinho mais em mais detalhes sobre isso, entender certas coisas que ficam assim vagas
quando se fala da história do irmão, do missionário, é muito importante isso, esses documentos. Eu fiquei encantado quando o irmão me falou a respeito de fazer a revisão para ele, porque eu tive acesso a documentos que estão nas mãos do irmão Itamar, que eu nunca imaginava que existiam, né? De coisas assim que poderiam ter mudado totalmente até o comportamento, a questão comportamental mesmo da entidade que foi fundada por ele, de tal maneira que eles veriam, se olhassem com os mesmos olhos dele, tenho certeza que a história teria sido outra, tenho certeza, porque é muito impactante. Quem tem o interesse assim, de deixar as coisas do jeito que estão mesmo, que se dando, não quero saber, vamos embora para frente do jeito que está mesmo e fica assim mesmo, tudo bem. Mas, assim, se der uma olhada lá profunda, nos detalhes do livro, nos documentos, nas falas dele, no comportamento dele, na forma como que ele se apresentava nas nações aonde ele ia, o acesso que ele tinha de um país ao outro, o respeito que ele tinha pelas culturas, pelo jeito das pessoas pensarem, e não deixar contaminar de maneira alguma o tema central da mensagem da salvação, é impressionante, impressionante. Foi um grande homem de Deus e vale a pena tomar conhecimento disso. É que o básico é a salvação pela fé, né? Crendo em Jesus Cristo. E é isso que as pessoas têm dificuldade de compreender. Toda forma ela quer colocar a obra, mas pelo que a gente está vendo aí, os relatos do irmão Itamar, e você também teve a oportunidade de se deleitar com essa obra, até faço o convite, quem não conhece, depois passa no... O irmão Itamar vai deixar aqui o Instagram que ele tem, o telefone de contato, quem tiver interesse de adquirir, de querer ter contato com a verdade, com documentos, né? Não são falácias, não são disse-me-disse, não é uma história de ouvir falar que é assim, não, é uma história com base, com documentos com robustez, né? Não é um folclore que foi criado. Então a gente está aqui tentando, o irmão Itamar está tentando trazer o máximo possível de evidências, de fatos, ele está até dispondo a narrar com detalhes, né, com riqueza de detalhe, o que está elencado, creio que no livro dele. Então, a gente está tendo aqui uma fração do que o irmão... Você gastou, foi 20 anos, né, irmão Tamar? 20 anos escrevendo isso? De pesquisa. Já está indo mais, né? Já está indo para 20. E, irmão Tamar, só para você continuar de onde você parou. Então, desde quando o irmão Luiz Francisco estava na presbiteriana, quando ele foi evangelizado, o núcleo central da mensagem, salvação pela fé, crendo em Jesus Cristo, sempre foi assim, na cabeça do irmão Luiz Francisco, e propagado por ele, sempre foi assim? Até a morte. Ele teve algumas como é que pode dizer? Oscilações. Ele teve uma mudança de comportamento e mudou várias vezes em alguns assuntos, mas nessa questão aí, e na questão do batismo também, ele levou até o fim. Então, teve algumas coisas que ele voltou atrás e teve outras que ele foi até o fim, ele foi fiel. E então, quando ele passa a ser, entre aspas, pentecostal, ele não gostava desse termo, e se for se aprofundar de fato, esse termo pentecostal não é um termo mais correto, o termo que hoje é conhecido. Quando ele tem esse envolvimento pessoal, o Azusa, que tinha a sua extensão lá em Chicago, existe também um grande da Rússia para a igreja destina lá filial em Chicago. Por quê? Porque a igreja da Rua Azusa, eles começaram a pregar que a salvação estava pelas obras. E aí entrou em choque, que cria que a salvação era dos méritos de Cristo. Então, também tem esse detalhe. Houve um choque grande entre a Rua Azusa e a extensão. Irmão Itamar, acho que está falhando a sua conexão aí. Acho que caiu o irmão Itamar lá.
Vamos você para falar um pouco aqui, irmão William. Se apresente, por favor, para as pessoas que estão na live. Você chegou e estava ajustando algumas coisas aí. Foi uma surpresa, tá, pessoal? O irmão William, na verdade, tinha uma live agendada junto com o irmão Itamar. Ele ia fazer uma live com o irmão Itamar e depois o irmão Itamar viria participar conosco aqui. Só que aí, infelizmente, por problemas técnicos, felizmente, né, eu tive o prazer de conhecer também o irmão William. E o irmão William também pode compartilhar conosco parte da sua experiência, se o irmão sentir verdade para tal. Parte da experiência, tendo em vista que ele foi cooperador, ele foi ancião, né, e ele tentou ali também, de alguma forma, contribuir ali na congregação, mas infelizmente também não foi possível, né? E, enfim, conta um pouco da sua história para nós, meu irmão. Vamos lá, saudações a todos, com o maior prazer estar aqui convosco. Essa honra aconteceu por acaso, mas é uma honra, graças a Deus, né? Estamos juntos. Queridos, é o seguinte, esse caso, essa história longa, né? Sobre mim, vou me apresentar sobre mim. Eu estive no ministério mais de 30 anos, fui 10 anos cooperador, 17 anos ancião, 4 anos cooperador de jovens, a vida inteira, quando os meus pais nasceram, meus avós já serviam a Deus, já estavam no ministério também. E na verdade, irmãos, essa instituição é muito querida, ela é muito amada. Ela já está se aproximando de 4 milhões de membros. Ela é muito linda, um sentimento cristão gostoso que existe entre eles, de confraternização, de amor, de paz, de servir a Deus. Eles têm esse sentimento gostoso. O povo da congregação é um povo assim, admirado por isso, né? Mas essas coisas que o irmão Jean acabou de dizer, a respeito de minhas contribuições, quando eu estive no ministério com os irmãos, não foram poucas, assim, conseguimos contribuir, né? Trabalhando na obra com carinho, com amor, e esses ajustes que precisam ser feitos ali, que são difíceis de serem implantados, sempre se encontra barreiras, assim, objeções para tocar em assuntos assim que não seriam polêmicos, eles seriam simplesmente ajustes bíblicos que deveriam ser feitos. É só voltar ao começo, voltar à origem, porque tudo isso que está sendo falado do irmão Luiz Franciscon aqui, seria já a maior contribuição de uma pessoa que faleceu em 1964. No mesmo dia que ele batizou, ele faleceu, 7 de setembro de 64. Então, esse irmão, continuando aí no assunto dele, só para vocês terem uma ideia, a congregação aqui no Brasil já estava evoluindo, crescendo, com templos em diversos estados do país, e ele estava atendendo convenções internacionais nos Estados Unidos, na Itália, sabe? Ele tinha acesso àquela movimentação de amor, de ir e vir. Ele não foi só fundador, co-participante da fundação da congregação cristã no Brasil, mas da Assembleia Cristã na Argentina, da congregação cristã pentecostal na Itália, da Assembleia de Deus italiana, da congregação cristã de Chicago, que está lá até hoje. Ela não tem nenhuma submissão à sede brasileira. Eles têm a sede própria, são eles ali quietinhos. Eu não sei se eles têm filiais ali, expansões dentro dos Estados Unidos, não sei. Mas agora há pouco eu ouvi umas falas aqui do irmão Jean a respeito de que os americanos não sabem dessas histórias, desses primórdios. Isso é muito importante ser divulgado nesse momento aqui. Essa live vai ter muita utilidade, porque as pessoas, às vezes, querem ajudar e são maltratadas por quererem ajudar. Falam a verdade e aí cumpre aquela palavra lá, por acaso eu me fiz inimigo de vocês só porque eu estou falando a verdade? Assim disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, né? Então, essas coisas devem ser compreendidas, porque as pessoas que estão lá se dizem assim, tão revestidas de amor, de sentimento de prestação de serviço a Deus, servir a Deus com carinho, o que custa saber verdades das suas próprias origens? Aquele histórico, aquele livretinho que o irmão Itamar está mostrando aí, ele é bem resumido, ele é bem brevezinho. Poucas folhazinhas ali acabam. Só as partes principais. Mas tem muita história. Eu não imaginava que elas fossem tão bem documentadas, porque até então, o que eu tinha nas minhas mãos era aquilo. E depois eu soube que o irmão Franciscon foi uma figura ilustre. Existem compêndios, obras extensas que falam dele, de seus companheiros, das suas viagens, porque o momento que eles participaram ali
que é chamado do movimento pentecostal americano, das comunidades italianas, tal, mesmo que ele não gostava do termo pentecostal, mas eu não sabia disso, eu só estou repetindo o que o irmão Itamar acabou de falar. Foi um momento assim histórico para as igrejas evangélicas americanas e para os evangélicos que estavam, assim, de certa forma, sendo assediados pelo movimento e saindo de igrejas tradicionais, como batistas, presbiterianos, e até hoje, se você for olhar, a comunidade da congregação cristã no Brasil é formada de evangélicos de muitas denominações que deixam suas denominações e vão para lá, né? Então, esse avivamento trouxe, assim, muito interesse, abriu muitos corações de deixarem aquele culto tradicional, o ato de frequentar uma igreja tradicional que se baseia, assim, na Bíblia Sagrada, com ensinamentos. São igrejas respeitadíssimas, a respeitadíssima igreja presbiteriana, a respeitadíssima igreja batista. São pessoas comprometidas, altamente comprometidas com o evangelho, mas que não focam em falar em línguas, visões, revelações, profecias. E quando isso começou a acontecer, no movimento pentecostal, como assim é chamado pelos americanos, e nos livros são chamados até hoje, nasce a congregação, nasce a Assembleia Cristã, aliás, nasce a Assembleia Cristã, que o irmão Franciscão era missionário dela. Então, se a gente processa essas informações na nossa mente e observa do jeito que aconteceu verdadeiramente, vindo lá para a Argentina, depois vindo para o Brasil, começando um trabalho aqui, você percebe assim que ele começa um trabalho e, de repente, esse trabalho é interrompido por uma nova forma de pensar aqui no Brasil. O povo brasileiro, muitos até hoje, desses milhões de membros, não sonham que o irmão Franciscão, por exemplo, congregava em outras denominações, porque isso é inadmissível para uma igreja que se acha exclusiva, detentora da salvação, sabe? Que é uma coisa muito grave, ser exclusivista, né? Não imagina, por exemplo, que a permissão de absorver membros de outras igrejas, nas igrejas fundadas por ele, em outros países, não tinha necessidade de se batizar de novo. E o ministério da entidade aqui no Brasil sabe disso, e soube disso na época, os presidentes sabiam disso. Como você sabe disso? Porque temos documentos. O irmão Itamar tem os documentos que mostram esses trâmites, essas informações fluindo, e irmãos do Brasil que indo para lá, querendo rebatizar pessoas, sendo repreendidos. Então, são coisas assim que compensa falar, sabe? Compensa... porque a congregação ela criou um sistema que ela quer ter domínio sobre as almas, né? Ela quer ter domínio e poder e cercar de todo jeito. E ao longo da história, o que eu posso perceber, eu ainda não tive contato com a obra do irmão Itamar, mas Deus vai te preparar aqui logo em breve, é que o irmão Franciscão, ele navegava de forma livre em várias denominações, né? Sim. Eles estavam sempre trocando experiência por quê? Para crescer espiritualmente, né? Aprendendo um pouco com uma outra denominação, aprendendo um pouco com a outra, trocando essas experiências, né? Uma coisa muito importante de se falar é que ele presidiu convenções de congregações. Por quê? Porque, na verdade, perdoa, mano, o Itamar, eu ia falar isso aqui, ele tinha simpatia pelo a forma de governo de igreja congregacional, pelo método congregacional. Então, eles se reuniam em convenções. Isso é maravilhoso, isso, irmãos. As igrejas eram autônomas, tinham liberdade de ir e vir, de fazer seus trabalhos, elas eram diferentes nas suas liturgias. E eles se reuniam numa convenção, e o irmão Francisco sentava na cadeira junto com os presidentes, e ali eles trocavam informações, criavam tópicos, os tópicos do ponto de doutrina foram criados em convenções, sabe? Então, isso é muito maravilhoso, sabe? Isso é muito maravilhoso. Isso descentraliza, esse negócio de descentralizar é bom, porque cada um respira o seu próprio ar, sua própria cultura, o seu regionalismo, e o evangelho é preservado, de tal forma que as almas se salvam, sendo como elas são nas suas regiões, onde elas habitam, onde elas vivem, e não são obrigadas a passar por mudanças estapafúrdias para se encaixar num modelo, num clichê, sabe? A gente vê, perdoa até entrar nesse assunto, a questão dos irmãos da Síria, né?
que tem 3 anos que eles estão sem batismo lá, porque necessita de alguém ir daqui para lá para poder efetuar o batismo, e umas coisas que eles poderiam resolver isso regionalizado, local, né? Local. Tanto é que quando eu vejo essa igreja aqui do Franciscão, essa igreja sozinha, solitária, digamos assim, aquela máxima de você, de fato, viver uma igreja local, independente e autônoma. E simples, né? Não precisa de mais que isso. Se você quiser ir congregar com o seu vizinho, com o seu irmão, trocar conhecimento, evoluir, isso é extremamente saudável para o nosso crescimento espiritual. É isso que os irmãos não veem. Só que a gente está aqui trazendo à luz toda essa história. Por quê? Porque os irmãos não conhecem, de fato, o que aconteceu, como foi criada a congregação, porque na cabeça dos irmãos tá assim, Deus deu uma revelação para o irmão Luiz Francisco, planta a congregação cristã no Brasil. E aí o irmão Luiz Francisco, que participou da Presbiteriana, da Assembleia Cristã, e participava de várias convenções, né, plantava, né, assembleias cristãs, o irmão Itamar vai explorar, aí de repente Deus deu um segredo para ele. O segredo era vir no Brasil, plantar algo diferente de tudo que ele fez, e aí isso que foi colocado no Brasil se tornou a obra de Deus, e todo o resto que o irmão Luiz Francisco fez foi jogado fora, caiu por terra, ou seja, o que ele criou tomou vida e jogou aquele pobre evangelizador, missionário, na lata do lixo e toda a sua história, e escondeu essa história, né? Esse que é o pior. Escondeu e alterou. Então, assim, isso é muito grave. Isso que os irmãos têm que ter noção, e a gente só vai conseguir, né, tentar ajudá-los, igual você falou. Por acaso fizemos inimigo de vocês? Nós estamos tentando ajudar as almas, né? Não estamos preocupados com a instituição, nós estamos preocupados com as almas que estão idolatrando veladamente, porque eles têm essa dificuldade de ver idolatria. Eles veem a idolatria apenas como a imagem, né? Olha para a Igreja Católica, vê a Santa, vê a Cruz e acha que idolatria, mas idolatria é muito mais do que isso. É muito mais do que cultuar uma imagem. Na verdade, você colocou uma dependência e algo no seu coração e se ira quando alguém está falando algo que não tem nada a ver. Nós estamos tentando ajudar você a chegar a Cristo sem um evangelho contaminado, porque foi o que aconteceu, né? Até o irmão Itamar Coutinho agora vai entrar nesse tema que ele estava abordando, sobre o movimento da Rua Azusa, irmão Itamar. Por favor, continue abordando a questão, isso é muito pertinente, que foi no movimento da Rua Azusa que você disse que começou a surgir essa questão de salvação pelas obras, né? Que acabou entrando na congregação isso, essa salvação pelas obras, né? Por favor. Então, eu acredito que hoje nós não vamos conseguir concluir. Nós vamos ter que voltar outra vez contigo, com o irmão William, ficou muito bom, né? Com certeza. Voltar, porque não vai dar tempo de abordar hoje, até porque daqui a pouquinho estou indo para viajar, mas dá para nós tentar concluir alguma coisa ali dos Estados Unidos, porque aí nós precisamos chegar em alguns acontecimentos que aconteceram na Argentina, para daí somente falar do Brasil. Tem certos detalhes que a gente não pode simplesmente só chegar e contar a história da Igreja do Brasil. Aconteceu muita coisa que ficou escondida e que precisam vir às claras, né? Então, como eu falei, começa a nascer ali na Rua Azusa a questão de você ser salvo pelas suas obras. Então, através da sua santificação, tal, tinha tudo isso. E, contrapartida lá em Chicago, eles criam diferente. Eles criam que a salvação vinha pela obra redentora de Cristo. Essa era a visão do irmão. Essa era a visão do irmão. Então, o irmão William, ele instrui o irmão Francisco, e dali, dessas instruções do irmão Francisco, o Francisco, ele tira para a sua vida e leva consigo até os seus últimos dias. Uma pena porque o irmão William, ele acaba falecendo no ano de 1912, ele falece muito novo. Então, quando a obra era muito criancinha, era muito pequena, então ele teve muito pouca participação, então foi um prejuízo grande, vamos dizer, ele ter falecido.
Até teve um irmão ali que fez uma indagação sobre o ministério de pastor. O irmão Francisco nunca foi contra o ministério pastoral. Até porque a Bíblia fala que Cristo é o sumo pastor, né? Cristo é o sumo pastor. Não podemos falar contra o ministério de pastor, porque se nós for lá biblicamente, quem foi que traiu o Senhor Jesus? Quem foi lá que fez conselho para matar o Senhor Jesus? Os próprios anciões. Os anciões da época formaram conselho para matar Cristo. Então, se nós for falar de ancião, falamos de pastor e vice-versa, vira aquela bagunça. A própria palavra ancião, ela quer pessoa de idade, pessoa idônea. Tem várias coisas para se explicar a parte de ancião. Mas, biblicamente, não é um ministério eclesiástico, o ancião. Mas, tudo bem, não vou entrar nesses méritos. E só para responder uma pergunta de um irmão ali que ele estava questionando sobre a parte de pastor. Francisco era contra o ministério pastoral. E até porque, biblicamente, você tem base também sobre pastor, sobre ancião, você acha base para ambos, né? Não vou entrar nesse campo. Bom, mas tive que só para responder o irmão ali que fez a pergunta. Chicago, então, ele acaba, com o passar dos anos, era uma igreja sem nome, conhecida por vários apelidos, Igreja dos Toscanos, Igreja dos Italianos, Missão, até que, como eles têm esse encontro com postais, eles acabam, então, se tornando a Assembleia Cristã. Então, a Assembleia Cristã, ela nasce desse avivamento, e através do pastor William Durham, Deus fala com ele, ele entrega uma mensagem, um recado para o irmão Francisco, e ele fala para o irmão Francisco: olha, aonde tiver colônias italianas pelo mundo, você vai ser o responsável por disseminar essa doutrina, por falar sobre o batismo do Espírito Santo, essas boas novas da salvação. E o Francisco, ele reluta, ele não quer, mas ele vai aos pés de Deus, e Deus confirma que realmente ele seria um mensageiro, ele seria um missionário. E aí Deus começa, então, a trabalhar na vida do irmão Francisco. Ele começa, através de um convite de uma irmã, ele vem para a Argentina. Então, só para fazer uma venda aí, irmão Tamar, ele não... irmão Tamar, perdoa. Ele recebeu uma missão para evangelizar italianos pelo mundo, é isso? Italianos pelo mundo. Isso, italianos. E quando ele... isso aí é uma coisa bastante interessante que depois nós vamos abordar. E quando ele foi, então, para a América do Sul, para a Argentina, ele foi a convite, não foi uma revelação divina que apareceu e mandou ele ir para a Argentina. Revelação. E muito menos para o Brasil, porque a turma fala: Deus revelou para ele vir no Brasil. Ele, em momento nenhum, ele relata que Deus revelou para ele vir no Brasil. Em momento algum. Se vocês forem ler a carta que ele escreve, ele fala: e por santa revelação de Deus, de bem confirmado, ele parte para a Argentina. Então foi para a Argentina que ele vem. E aí acontece alguns episódios na Argentina que ele é obrigado a vir no Brasil. Mas não que ele teve uma revelação. Foi um caminho que Deus que criou e acabou que fez ele vir no Brasil. É bastante bonito e interessante. Mas eu acho que nós vamos abordar essa parte da Argentina numa próxima oportunidade. Podemos fazer algumas considerações aqui hoje e deixar essa parte da Argentina, porque é muito bonito e vai levar muito tempo para mim falar sobre a Argentina. Então, tem uns detalhes ali na Argentina que é fantástico, que precisa ser falado. Sim. Então, eu pulei muita coisa ali sobre Chicago. Então, o irmão fica à vontade, se quiser encerrar, o irmão fala, que a gente sabe que o irmão tem os seus compromissos, e semana que vem, né, nós temos o nosso compromisso aí. Espero que o irmão tenha a alegria de estar conosco aqui semanalmente, para a gente poder estar ajudando os irmãos aí, trazendo o máximo de esclarecimento possível. Vamos tentar dirimir todas as dúvidas, todos os mistérios em volta da história, né, da bibliografia verdadeira, né, do irmão Luiz Francisco e também da congregação. Lembrando a todos que tem o livro do irmão Itamar,
que tem catalogado esses documentos, estão no livro, você pode ter acesso a esse livro, depois o irmão Itamar pode disponibilizar aí a forma de estar adquirindo esse material, que é acessível, não precisa fugir da verdade, não precisa correr da verdade, você pode adquirir os documentos, adquirir o livro, aliás, que já vem recheado com os documentos, e presentear também aqueles irmãos que vivem uma fantasia, né, a respeito de todo o surgimento da congregação cristã e também da vida missionária do irmão Luiz Francisco. Fica à vontade, meu irmão Itamar, perdoe te interromper. Então, o livro, na verdade, eles são uma série de livros, né? A série Mais que uma Memória, uma História. E o primeiro livro da série foi lançado em 2016. E depois veio a série e acabou o irmão William, que está aqui conosco, passou a revisar a série, e um grande amigo, e grande irmão também em Cristo, né? E ajudou bastante, e nós se debrucemos sobre a documentação e tiremos muito proveito da documentação ali, é muito bacana, são coisas valiosas, coisas que realmente é bonito. É bonito quando você começa a ler o livro, você mergulha nele, você parece que está vivendo a história, é muito interessante. Você começa a ver os documentos, você vê como é que era armado naquela época, você vê a conduta dele, é muito bonito. E a história dele, do começo ao fim, é bastante marcante, é emocionante. A própria história, para frente vamos falar sobre a esposa dele também, que é uma história fantástica, né? Não tem como não ler o livro dela e não chorar com a história de vida daquela irmã. É coisa maravilhosa, fantástica. E então, assim, sobre Chicago, eu pulei muitas partes e ainda vamos ter que fazer algumas considerações aos longos de várias entrevistas que vamos ter, né? E vai ser bom, de repente, participar nós três aí, porque vai vir muitas coisas boas por aí. Poderia, vamos dizer, fazer um resumão e passar tudo hoje, mas aí não teria graça também. Então é bom nós ir levando, né, para frente. Mas aí o irmão William aí pode falar mais alguma coisinha, aí nós fazemos a conclusão. Então vamos deixar o irmão William fazer essas considerações. Irmão William, por favor. Oi. Não, eu estou só junto com vocês para contribuir um pouquinho, com bastante alegria. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Sim. Muito bem. E isso, irmã Zenilda, precisamos saber da verdade. Na verdade, não foi escondido nada, é que foi omitido alguns detalhes, coisas assim profundas que poderiam ter mudado a história do comportamento da denominação, da entidade. A entidade poderia ter ganhado muito mais com isso, se tivesse aberta para colocar de verdade como foi, de maneira clara. Acho que o ventilador está atrapalhando, irmão William. O ventilador está atrapalhando o som. Está chovendo aqui, por isso que eu estou... Está chovendo. Um toró, que doido. Tá muito barulho aí? Fala mais perto do microfone que os meninos não vão conseguir ouvir. Mas está uma chuva doida. Viu, Everton? Está chovendo aqui. Eu vou ter que sair daqui de onde eu estou de novo, porque eu mudei de lugar para poder ficar num lugar mais sossegado, e aí caiu um pé d'água aqui. Eu vou aproximar mais, tá? Dá para ouvir melhor agora, na hora que eu aproximo? Dá para ouvir melhor? Irmãos, falar a verdade para os irmãos, eu estudo a Bíblia há 40 anos, a palavra de Deus, né? Mais de 40 anos, da minha adolescência e tal. Então, como vocês todos que estão aqui, que devem ter sido pessoas que amaram, que amam, que amaram ficar ali na congregação, eu queria que melhorasse, que as pessoas parassem de falar mal, sabe? Na minha adolescência, na minha juventude, eu não tinha condições de comprar livros, eu descia para a biblioteca da minha cidade, de bicicleta, chegava lá e estudava a história das civilizações, a história dos hebreus, o pensamento do apóstolo Paulo, a Bíblia e tal para poder argumentar com pessoas de outras denominações que vinham falar com a gente a respeito de se sentirem maltratadas, porque tem gente que maltrata, tem gente que é amorosa, que conversa direitinho, que explica direitinho, e que às vezes é difícil assumir. Houve uma fase que era difícil assumir o erro, assumir que aquilo que a pessoa estava falando para você naquele momento
era um defeito, era uma falha da tua igreja. É horrível isso. Passei por isso na faculdade, passei por isso no colégio. Não, mas não é possível que você é da congregação. Quem nunca ouviu falar isso? Não é por aí. Ah, não, você é da congregação? Ah, duvido que você é da congregação. Porque a imagem que as pessoas tinham era aquela coisa assim constrangedora. E que o meu sentimento, o meu desejo era limpar isso aí, passar pano, ajudar para acabar com isso. Eu conversava com os companheiros, conversava com os anciãos mais antigos, tá? E foi uma história longa, né? Demanda também um outro encontro. E eu notava assim que ao longo dos estudos e das conversas e das insistências que eu tinha, a rapaziada que está aí na live hoje, vocês não viram isso, mas as igrejas evangélicas editavam livros grossos, assim, ó, seitas, religiões e heresias. Tinha um capítulo dedicado para a congregação. Era um capítulo para a congregação, um capítulo para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, era um capítulo para a Testemunha de Jeová, era um capítulo para os Mormons. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá bom? E eu não acreditava, quando eu adquiri um livro daquele, e falava assim, não é possível que vai ter congregação aqui, pois a congregação estava lá. Eu pegava o livro, levava para os meus anciãos, falava com eles, irmãos, olha que eu tenho até hoje guardado aqui, uma hora eu vou mostrar para vocês, um opúsculozinho assim, que chama 20 razões por que não pertenço à congregação cristã no Brasil. Escrito por um paranaense. E ele conta no livro que ele foi humilhado muitas vezes por irmãos assim radicais que chegavam lá e humilhavam ele na frente dos outros e discutiam com ele, né? Os motivos que fizeram esse homem escrever esse livro, você percebe que foi assim, a indignação, a ira. Ele escreveu com ira. Quando eu adquiri esse opúsculozinho, esse opúsculo é uma apostilinha assim, olha, eu chorei uma semana sem parar. Eu era moço. Eu levei para o ancião mais antigo da minha cidade, falei, irmão, você já viu esse livrinho aqui? Ele deu risada. Eu falei, irmão, isso aí é algum desviado, algum cara que era da congregação e desviou e foi para o mundo, e aí aí agora ele fica escrevendo isso daí e fica indo para seita. Tá? Ele foi para seita. Sabe, às vezes sem saber se era aquilo mesmo ou não. Porque a hora que a gente ia ler, mas irmão, o que ele está falando aqui tem sentido. Tem razão de ser. Nós estamos errados aqui, estamos errados ali. E a gente precisa consertar isso. Então, isso se tornou assim um sonho de ver as coisas melhorarem. Parar de ser daquele jeito. Por que nós não podemos mudar? Tinha que mudar. Como eu já falei agora há pouco aqui. Está na Bíblia, mas não tem força. Mas agora não dá mais. Então, tudo isso, essa live é muito interessante hoje por causa disso. Essas coisas todas que poderiam servir de esclarecimento nestas épocas, elas mudariam totalmente o status de igreja evangélica, da instituição, há muitos anos atrás, no mínimo há 50 anos atrás. Porque depois desses de 20 razões, porque não pertenço à congregação cristã no Brasil, saiu o 30 razões, o 40 razões, agora tem uns 70 razões, sabe? E aquilo ali dói na gente, dá uma dor no nosso coração. Por quê? Porque nós temos amor, nós amamos a instituição, nós amamos os irmãos. Nós não queremos aqui fazer discurso de ódio aqui. Vamos falar contra a congregação, nós somos os... Como é que a turma está falando aí? Tem uma fala que os caras falam aí, os contraditórios, sei lá o quê, né? Os inimigos. Não é isso. Eu acho assim, que as pessoas deveriam enxergar, peraí, tem alguém querendo ajudar, limpar, né? Os críticos, né? São apelidados aí, os dissidentes são chamados os críticos. Os críticos falaram isso, os críticos falaram aquilo. Olha, mas falaram por nada? Falaram à toa? Não, falaram baseados em fatos. E falar baseados em fatos é uma coisa que ou você tem que sumir com o fato ou consertar o fato. Ou não deixar o fato acontecer. Porque se está acontecendo, o crítico vai falar mesmo. Mas nunca tá bom. Não. Aí você pega um livro desse e você não encontra lá as igrejas evangélicas tradicionais, você não encontra lá uma Assembleia de Deus, você não encontra lá uma Batista, uma Presbiteriana, você não encontra. Aí você vai aprofundar mais um pouquinho, você vai descobrir que os presbiterianos têm uma queda pelo calvinismo, que os batistas têm uma queda pelo arminianismo, aí você vai descobrindo termos e coisas assim que você vai vendo as diferenças, mas são diferenças saudáveis, que não dividem, que não interferem na salvação da alma de ninguém. Você vai ver o pré-tribulacionista, o pós-tribulacionista, o que fala que é corpo e alma, como chama isso? Triunidade, enfim, tem um monte de coisa para polêmica. Mas isso aí são polêmicas saudáveis da igreja primitiva até agora.
Tem polêmicas de 560 anos, 300 anos, que não se resolve nunca, mas que não divide. Isso que é lindo, sabe? Isso que é lindo. Mas a hora que divide, a hora que a pessoa discute, parte para briga, não, com nós é assim, nós não conhecemos a Bíblia, mas nós vai na revelação, nós vai na profecia. Não, irmão, não dá. Aí não dá. É o que eu estava falando, né, irmão? O problema maior para nós é o cerne da mensagem. Se o cerne da mensagem está alterado, né, todo o resto não vale nada. Isso é difícil. Porque se hoje você vê gente que desviou, vamos pôr assim, desviou, está na droga, está no álcool, tem gente que está 20 anos e você quer pregar o evangelho para ele, mas entrou na cabeça dele, que a salvação é pela obra. Entrou, aquilo entrou e não apaga mais. Ele acha que ele não tem amor, não tem perdão e não tem mais nada. E aí as pessoas que estão dentro da igreja falam que ele é fraco, covarde, que ele tinha que estar lá dentro. Só que quando essa pessoa tenta voltar, os irmãos olham ele torto. Mas por que os irmãos olham ele torto? Porque os irmãos que estão dentro da igreja também não têm o amor, porque não compreendem o evangelho. Porque o que transforma a nossa vida, o que transformou a vida de todos nós que estamos nessa live, foi o evangelho. Não foi a minha capacidade, não é eu sou bom demais, é o evangelho que transforma. Porque o evangelho é poder de Deus, não é poder nosso, não é convencimento. Ele nos muda, né? O evangelho traz uma mudança de pensamento e de comportamento. E o falso evangelho, a mesma coisa. Então, se esses irmãos estão na deriva, é porque o evangelho falso entrou neles e eles nunca mais. Por que o irmão suicida? Você sabe que tem muitos irmãos que já suicidaram. Porque ele pecou, não sabia que tinha perdão, porque ele não conheceu o evangelho, não deram uma oportunidade nenhuma, e aquilo entrou na cabeça dele ferroado, não saiu. E por mais que alguém falasse, não, vamos para a igreja, não, eu já morri. Vamos para a igreja, não, eu já morri, não tem mais jeito. Eu não tenho mais jeito, eu não vou. E não vai. Eu passei por isso, irmão. Eu passei 20 anos. Irmão, não sei se o irmão já teve a oportunidade de ver algum vídeo meu, mas quando eu tinha 17 anos, eu pequei. Quando eu tinha 17 anos, eu pequei. Eu fui para o mundão. Eu tinha na minha cabeça que a minha alma tinha acabado, que eu estava morto e não tinha o que fazer para a minha vida. Acabou. Então, para que eu ia procurar qualquer igreja ou ler a Bíblia, sendo que eu já sabia que a minha alma tinha morrido? Eu nunca nem fui para as escrituras, irmão. Por quê? Porque na minha cabeça, minha alma tinha morrido. Então, quando a gente está aqui falando, fazendo esses vídeos, a gente está tentando alcançar essas pessoas, porque nós passamos por isso. Eu passei por isso. Então, eu passei 20 anos achando que se eu morresse, o capeta estava me esperando. Simplesmente assim. E aí, teve um amigo meu que pregou o evangelho para mim, eu falei, meu irmão, eu já conheço a verdade. Eu não quero nada. Eu já sei o evangelho, já sou evangelizado. Isso aí para mim, ó. Por quê? Porque o verdadeiro caminho, que é a congregação, já me ensinou que eu morri. E lá é o verdadeiro. Se lá não me aceita, que eu quero outra igreja? Nada. Não quero. Estou morto, acabou. Não fala de mim. Não fala de Cristo para mim que você está me machucando. Eu falei para ele. Não fala de Cristo para mim porque você me machuca. Porque eu sei que eu não tenho mais salvação. É doído. E eu não quero ouvir. Só que isso, graças ao bom Deus, o nosso Senhor Jesus, da sua misericórdia, me permitiu conseguir ver. Mas e os que não conseguem? Que ainda estão no crack, na droga, que foram para o crime? Isso é consequência. Não tem como a gente eximir isso, essa responsabilidade. Os irmãos tinham que ter humildade, assim como o irmão Luiz Francisco na biografia dele. Eu viajei e, de repente, domingo é o dia que tem que ser guardado. Vamos guardar o domingo. Aí não teve comunhão com o grupo dele, ele se excluiu. Mas depois ele viu que ele estava equivocado. Opa, perdão. Eu estava equivocado no entendimento, meu irmão. Vocês me aceitam? Voltou para a comunhão da igreja. A gente tem que ter essa maturidade. Eu busco, de coração, eu oro para que a igreja de Cristo alcance essa maturidade, que a gente consiga viver com essas diferenças, igual você falou. Arminismo, calvinismo, se eu creio no continuismo dos dons, se eu não creio mais, os dons cessaram, mas nós temos que conviver em harmonia, porque o principal
O principal é o quê? Salvação em Cristo Jesus pela fé. Nada que eu possa fazer. Não está na minha capacidade, mas sim no sangue derramado no madeiro da cruz. Essa mensagem jamais pode ser deturpada, alterada de nenhuma forma. As outras coisas, a gente pode ter uma divergência, mas que saibamos conviver e construir uma igreja madura. Porque a única forma da igreja de Cristo atingir a maturidade esperada é a gente conseguir conviver com essas diferenças que não são o cerne da mensagem, que é Jesus Cristo crucificado, ressuscitado, e através dele, não de nós temos a salvação das nossas almas. Perdoe ter ocupado o tempo aí, meu irmão. Ótimo te ouvir. Ótimo. Isso aí, irmão, teria mudado a história. Quantas almas foram jogadas fora? Quantas? O discurso começou a mudar em 2017, vocês lembram disso? Saiu o tópico lá do pecado de morte e tal. E esse tópico abalou bastante as escrituras, abalou muito. Porque para explicar ele, né, o irmão que ia ler o tópico, ele tinha que ter bagagem para explicar o tópico. É um tópico difícil de explicar. E é exatamente explicar a Bíblia, explicar a misericórdia, explicar a graça, né? A salvação pela graça. Então, ficou mais assim com cara de que agora nós vamos tolerar um pouquinho mais do que Bíblia. Não, pera um pouquinho, agora nós vamos explicar para vocês Bíblia. Eu li esse tópico nas igrejas que eu atendia, e eu fui lendo com a Bíblia aberta e falando da salvação pela graça. Graças a Deus chegou a salvação pela graça, aquilo que eu sempre preguei, ensinei vocês, assim, tá ficando claro, porque sempre havia uma resistência de não abrir porta. Não abre porta, não pode abrir porta. No fundo a gente sabe, não abre porta, senão onde passa um boi, passa uma boiada, tal. Mas, gente, era justamente isso que eu queria, que a boiada passasse, a boiada que está doente, a boiada que está no fundo da cama, a boiada que está vindo para o hospital psiquiátrico, gritando, botando véu na cabeça, correndo pelos corredores do hospital de louco, sabe? Porque eu trabalhei na entidade lá de pregação em presídio, e é um trabalho lindo, é um trabalho maravilhoso. Por isso que eu falo para os irmãos, é amável. A congregação é uma igreja amável. Só que o sonho é que ela parasse de ser rebatizadora e parasse de ser exclusivista. E entendesse a salvação pela graça e explicasse de forma clara, sabe? E vou repetir aqui, o único jeito dessa ferramenta funcionar com eficiência lá dentro é se ela se transformar num tópico muito bem elaborado por gente que saiba falar, certo? Não precisa envolver a palavra teologia nisso, porque a palavra teologia é demonizada. Falemos assim, examinando as escrituras, nós vamos ter esse esclarecimento para fazer esse tópico, e faz um tópico que aí sim, aí o rebanho fala assim, olha, você viu, saiu um tópico agora, saiu em tópico na reunião, na Assembleia Anual dos Irmãos, puxa vida, pronto, obedece, acabou. E aí entra na rotina, entra na consciência, sabe? Entra na alma das pessoas, e aquele amor que eles querem exercer e não conseguem porque estão travados aqui, travados ali. Se o cara fala paz do Senhor para ele não sabe o que ele responde. Se a pessoa fala Deus abençoe para ele, mas ele não é da congregação, Deus não abençoa nada porque ele não pertence à congregação, e congregação, ele para com isso, sabe? Não é difícil consertar, mas é lamentável que passa ano, entra ano, sai ano. Né? Não tem a humildade de assumir o erro e... Não vai. Irmão Itamar, Itamar voltou aí, ó. Vamos liberar o irmão Itamar aí, porque acho que ele quer encerrar. E a gente fica marcado, pode ser segunda-feira. A gente fala por WhatsApp, né? Agora a gente tem o WhatsApp aí, um do outro aí. A gente combina aí semana que vem. Eu aviso a galera aqui do nosso próximo encontro. Antes de você ir, irmão Itamar, só quero que você só responda a pergunta. Não precisa entrar em detalhes, tá? Porque eu sei que a gente tem muita coisa aqui para conversar. Mas o irmão Luiz Francisco, a pregação dele era revelação divina, ele lia uma coisa e falava outra, ou era expositiva? Ele ensinava o que estava escrito? Não, a pregação do irmão Francisco era totalmente expositiva, totalmente voltada ao Evangelho, ao amor de Cristo, amor às almas. Ele foi considerado um apóstolo, por pessoas de outras religiões e outras igrejas. Inclusive no funeral dele, o último pedido dele, que não comprasse flores,
mas que desse dinheiro para a Sociedade Bíblica Americana para comprar Bíblias, para que todos conhecessem a palavra de Deus. Esse foi o último desejo dele. E é bonito quando ele está para falecer, ele lê uma passagem, ele salmodia uma passagem, né? E ali o Senhor leva ele. Então, ele foi uma pessoa que, desde que ele entendeu o Evangelho de Cristo, ele passou a pregar o amor de Cristo, pregar o Evangelho, e realmente esse título que ele teve lá de apóstolo foi bem merecido. Então, as pregações dele foi totalmente expositiva. Depois nós podemos frisar bem no finalzinho da vida dele, o que aconteceu, e até a sua morte. Foi muito bonito, foi muito marcante também. Então, vale a pena todas as lives que vai ter, aí vai valer, cada uma vai valer muito a pena. Eu quero pedir perdão para todos, vou ter que me ausentar, vou ter que viajar, né? E tá tão gostoso, tá muito bom, mas infelizmente a gente tem que ganhar o pão de cada dia, tem que trabalhar, e felizmente, na verdade, né? Felizmente, que Glória a Deus. digno é o homem do seu põe gosto, máscara, né? Então, põe máscara, leva um vidrinho de álcool. Limpa as mãos, põe máscara e se cuida. Ele já teve o Covid já, viu? Já teve o Covid já. Não pode pegar 2 vezes, não. Já tive o vírus e graças a Deus estou aqui, animado, firme, e é só Deus para guardar, né, meus queridos irmãos? Mas é isso. Deus abençoe a todos. Amém. Orem por mim, estarei orando por todos vocês. E peço perdão por ter que se ausentar, né? Mas nós vamos estar por muitos dias juntos aqui. Vai ter muita coisa para nós conversar. Algumas coisas, de repente, a gente vai ficar meio aborrecidinho, meio triste. Mas em outras nós vamos nos alegrar bastante. Um abração aí para o irmão Bruno. Um abraço aí para o irmão William, para o irmão Jean. Amém. E para os demais irmãos aí. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. E é isso, meus queridos irmãos. Fiquem todos na gloriosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, no seu amor. Amém. E que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que a graça e a paz de Deus seja com todos. Deus abençoe. Amém. Deus Amém. Amém. Então, pessoal, Deus abençoe. Nós faremos encontros semanais, tá? A gente não sabe ainda os dias certos, mas creio que na segunda-feira, no mesmo horário, vamos trazer todos os esclarecimentos possíveis que nós conseguimos abordar para tirar o mistério, esse misticismo sobre a história da congregação cristã, para desarraigar essa idolatria que as pessoas têm de falar que a salvação só tem nela, que ela é o verdadeiro caminho, que ela é a graça, a obra de Deus, e também o que foi ensinado pelo irmão Luiz Francisco. Tá ok? Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos pelo carinho, até o nosso próximo encontro. Fui!